Existe uma forma de silêncio que é mais pesada do que qualquer palavra. É o silêncio que se instala em um relacionamento quando a intimidade física se torna rara. Não por falta de amor ou de carinho, mas por uma ausência sutil e desconcertante. A vontade, o impulso, a chama, que antes era tão natural, parece ter diminuído, ou, em alguns casos, até mesmo se apagado. A sua parceira está ali, a pessoa que você ama e com quem construiu uma vida. A oportunidade para a conexão existe. Mas o desejo, a faísca que deveria iniciar o fogo, simplesmente não aparece. Você se sente mais como um grande amigo, um companheiro de quarto, do que como um amante. E essa percepção, para um homem, é profundamente dolorosa. Começa a nascer uma dúvida interna. Será que eu não a amo mais? Ou pior, será que eu não sou mais homem? A sua parceira, por outro lado, pode se perguntar: será que ele não me deseja mais? Será que não sou mais atraente para ele? E essa falha de comunicação, nascida de uma mudança fisiológica, começa a criar uma distância emocional, um abismo de incertezas e mágoas silenciosas. É crucial entender a diferença. Uma coisa é ter o desejo, mas o corpo não responder, o que chamamos de disfunção erétil. Outra coisa, completamente diferente e talvez até mais angustiante, é quando o corpo até poderia responder, mas a mente e a química interna simplesmente não dão o sinal de partida. O motor funciona, mas não há vontade alguma de ligar o carro e iniciar a viagem. Se algo nesta descrição toca em um ponto sensível para você, se você já sentiu essa chama diminuir, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso não é, na maioria das vezes, uma falha emocional ou um problema no seu relacionamento. É um sintoma. É um sinal de alerta que o seu corpo está emitindo. Meu nome é Dr. Arthur Montenegro. E em minha prática clínica, aprendi a separar a saúde sexual masculina em 3 grandes pilares. E é fundamental que você também os entenda. O primeiro é a função, a capacidade mecânica de ter uma ereção. O segundo é o controle, a capacidade de gerenciar o tempo até a ejaculação. E o terceiro, o mais fundamental de todos, a base de onde tudo nasce, é o desejo, a libido. A libido é a sua energia vital sexual, é o seu motor. Sem ela, os outros 2 pilares perdem o sentido. E o que a medicina moderna hoje entende com clareza é que a perda da libido não é um termômetro do seu amor ou do seu caráter. É, na esmagadora maioria das vezes, o painel de controle do seu corpo acendendo uma luz de alerta, uma luz que diz: atenção, faltam peças importantes na sua engrenagem interna. Meu objetivo neste vídeo é exatamente este: lhe mostrar quais são essas peças, esses operários fundamentais que trabalham na sua fábrica interna do desejo. Uma fábrica que, por falta de matéria-prima, pode ter diminuído o ritmo ou até mesmo paralisado a produção. E a boa notícia é que podemos sim reabastecer essa fábrica. A solução para resgatar o seu desejo não está, a princípio, em um estimulante artificial que força uma reação. Ela está em um processo de renutrição do seu sistema hormonal e neurológico. Está em devolver ao seu corpo os blocos de construção que ele precisa para reacender a chama de forma natural, forte e consistente. Fique comigo, porque eu vou lhe revelar o trio da virilidade. Os 3 nutrientes essenciais que a ciência moderna já identificou como cruciais para a libido masculina e que, infelizmente, estão em falta na dieta da maioria dos homens com mais de 50 anos. Vou lhe mostrar o que são, por que funcionam e como você pode obtê-los. Se você deseja reacender essa chama, resgatar a conexão íntima na sua vida e entender os sinais que o seu corpo está lhe dando, eu lhe convido a se inscrever neste canal e a ativar o sino de notificações. O conhecimento para otimizar sua saúde masculina está aqui. E se você já sentiu em algum momento que o seu desejo não é mais o mesmo de antes, escreva o número 1 nos comentários. Vamos tratar deste assunto com a seriedade, a ciência e o respeito que ele merece, quebrando o silêncio juntos.
Para que possamos entender a solução, precisamos primeiro compreender a arquitetura do desejo masculino. A libido, essa força que chamamos de vontade ou tesão, não é um sentimento vago que simplesmente aparece do nada, como a chuva ou o sol. Ela é o resultado final de uma complexa e delicada equação bioquímica que acontece dentro de você. E essa equação se apoia em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar, a fundação de tudo, o motor de arranque da sua masculinidade, é o pilar hormonal. E o hormônio rei da libido, o soberano indiscutível do desejo masculino, é, sem sombra de dúvida, a testosterona. Pense na testosterona como o ruído de fundo constante do seu desejo. É ela que cria a prontidão, o interesse, a receptividade para o estímulo sexual. Quando seus níveis de testosterona estão ótimos, o motor está quente, pronto para funcionar a qualquer momento. Quando os níveis estão baixos, o motor está frio, e é preciso muito mais esforço para fazê-lo pegar. O segundo pilar é o neurológico. Não basta ter o tanque de combustível cheio. É preciso ter a faísca, a ignição que dá a partida no motor. E a chave da ignição no seu cérebro é um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é a molécula da motivação, da antecipação da recompensa, do prazer e da busca. É o que transforma o interesse vago em uma vontade de agir. É a dopamina que te faz buscar, paquerar, tomar a iniciativa. Se seus níveis de dopamina estão baixos, você pode até ter testosterona, mas falta a iniciativa, falta o impulso. E o terceiro pilar, que muitas vezes é o mais negligenciado, é o energético e emocional. De nada adianta ter um carro com combustível e com a chave na ignição se ele está atolado na lama até o teto. O ambiente interno do seu corpo é crucial. Se você vive em um estado de exaustão crônica, se a sua produção de energia celular está baixa, simplesmente não sobrará combustível para uma atividade não essencial como a libido. E como já vimos em outros vídeos, se você vive em modo de sobrevivência, com o cortisol, o hormônio do estresse, em níveis cronicamente altos, seu corpo toma uma decisão primitiva. Ele desliga todas as funções que não são essenciais para a sobrevivência imediata. E a libido, infelizmente, é uma das primeiras a serem sacrificadas na fogueira do estresse. A perda da libido, portanto, raramente é causada por um único fator. É o resultado de um ou mais desses pilares estarem enfraquecidos. E a estratégia mais inteligente não é tomar um estimulante artificial que força o motor a funcionar por algumas horas, mas sim nutrir esses 3 pilares de forma simultânea e consistente. E é exatamente isso que o nosso trio da virilidade faz. Após anos de estudo da literatura científica e da observação clínica, ficou claro para mim que existem 3 nutrientes que são, ao mesmo tempo, os mais críticos para a saúde sexual masculina e, ironicamente, os mais deficientes na dieta e no estilo de vida do homem moderno. Eles são os 3 operários que, quando presentes, fazem a fábrica do desejo funcionar a todo vapor. Esses 3 nutrientes são o zinco, o magnésio e a vitamina D. Vamos analisar o papel de cada um. Comecemos pelo zinco. Eu o chamo de o mineral mestre da testosterona. O zinco é o bloco de construção, o tijolo mais crítico para a produção deste hormônio. Ele atua como um cofator essencial, uma peça-chave na engrenagem de várias enzimas que convertem o colesterol na molécula final de testosterona dentro dos seus testículos. Uma deficiência, mesmo que sutil, de zinco é como tentar operar a sua principal fábrica com metade dos operários. A linha de produção se torna lenta, ineficiente e a produção final de testosterona cai. Garantir níveis ótimos de zinco é o primeiro passo para ter certeza de que a sua fábrica de combustível tenha toda a matéria-prima de que precisa para trabalhar em plena capacidade. Agora, o magnésio. E aqui está um segredo que pouquíssimos homens conhecem e que pode mudar completamente o jogo para você. Não adianta nada ter um tanque cheio de testosterona se a maior parte dela estiver acorrentada e indisponível para ser usada pelo seu corpo. No nosso sangue, circula uma proteína chamada SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Pense nela como uma algema molecular que se prende firmemente à testosterona, tornando-a inativa. Apenas a testosterona que está livre, não acorrentada pela SHBG,
é que pode entrar nas células e exercer seus efeitos na libido, nos músculos e no cérebro. O que o magnésio faz de forma brilhante é que ele também tem uma alta afinidade pela SHBG. Ele compete com a testosterona por essas algemas. Ao se ligar ele mesmo à SHBG, ele deixa mais testosterona livre e disponível para agir. Portanto, o magnésio não produz testosterona, mas ele a liberta. Ele aumenta a sua testosterona livre, que é a que realmente importa para o seu desejo. Além disso, o magnésio é conhecido como o mineral do relaxamento. Ele é fundamental para baixar os níveis de cortisol e para promover um sono de qualidade, combatendo diretamente os outros dois inimigos do seu desejo. E, finalmente, a vitamina D, que, na verdade, não é uma vitamina, mas sim um poderoso pró-hormônio. Hoje, a ciência é inequívoca. Existe uma correlação direta e poderosa entre os níveis de vitamina D no sangue e os níveis de testosterona. Homens com níveis ótimos de vitamina D apresentam níveis significativamente mais altos de testosterona total e livre. Ela atua como um sinalizador direto para as células de Leydig nos testículos, para que produzam mais testosterona. Mas seu papel vai além. A vitamina D também é crucial para a saúde do seu cérebro e para a regulação dos caminhos da dopamina, o neurotransmissor da ignição. Ao otimizar seus níveis de vitamina D, você não está apenas ajudando a encher o tanque de combustível, você está também garantindo que a chave da ignição funcione perfeitamente. Zinco para a produção, magnésio para a liberação e relaxamento, e vitamina D para a produção e motivação. Este é o trio que sustenta os 3 pilares do desejo masculino. Agora que você entende o porquê científico que compreende o papel fundamental do zinco, do magnésio e da vitamina D como o trio que governa a sua libido, a pergunta de $1 milhão é: Doutor, como eu consigo obter esses 3 nutrientes de forma eficaz e segura no meu dia a dia? E antes de lhe dar o mapa prático, precisamos derrubar 2 barreiras mentais. A primeira, e mais comum, é a suposição de que eu tenho uma dieta balanceada, com certeza já consumo o suficiente. Meus amigos, essa é uma suposição perigosa na nossa era moderna. A realidade é que, primeiro, o nosso solo agrícola está, em muitos lugares, mais pobre em minerais do que esteve no passado. Isso significa que os vegetais, grãos e até mesmo a carne dos animais que comem esses vegetais possuem hoje uma concentração menor de zinco e magnésio do que possuíam há 50 ou 100 anos. Segundo, e ainda mais importante, o estresse crônico que discutimos, o nosso inimigo cortisol, literalmente queima as suas reservas de magnésio. Quanto mais estressado você vive, mais magnésio seu corpo gasta para tentar se equilibrar. É quase impossível repor essa perda diária apenas com a alimentação. A segunda barreira é a da solução fácil. Então é só comprar um multivitamínico qualquer na farmácia. Cuidado! A suplementação, para ser eficaz, precisa ser inteligente e direcionada. Muitos multivitamínicos de baixa qualidade contêm formas de minerais com péssima absorção, como o óxido de magnésio, que na prática é mais um laxante do que qualquer outra coisa. E muitas vezes, vem com doses muito baixas dos nutrientes que realmente importamos, ou com outros minerais em excesso que podem competir pela absorção. Então, qual é o método correto? O que eu chamo de protocolo de renutrição da libido. Ele se baseia em 2 frentes: a comida de verdade como base e a suplementação inteligente como um reforço estratégico. A base de tudo, sempre, será a comida. Aqui estão as fontes de elite para cada um dos nossos 3 nutrientes. Para o zinco, o mineral da produção, suas melhores fontes são, em primeiro lugar, as ostras, a fonte mais concentrada da natureza. Em segundo, a carne vermelha de boa qualidade. E em terceiro, uma fonte vegetal excelente e muito prática, que já discutimos para a saúde da próstata: as sementes de abóbora. Para o magnésio, o mineral da liberação e do relaxamento, suas melhores fontes são as folhas verdes escuras, como o espinafre e a couve, as amêndoas e as castanhas, especialmente a castanha do Pará. E uma boa notícia: o chocolate amargo, com 70% de cacau ou mais. E para a vitamina D, o hormônio da motivação, a fonte principal e insubstituível é gratuita. A exposição solar segura, como já disse, 15 a 20 minutos de sol no início da manhã ou no final da tarde, sem protetor.
em grande parte do corpo. As fontes alimentares, como peixes gordos, salmão e sardinha, e a gema do ovo, ajudam, mas raramente são suficientes. Agora vamos à estratégia da suplementação inteligente, que pode acelerar e garantir seus resultados. E aqui, a minha recomendação mais forte é: primeiro, se possível, converse com seu médico e peça para medir seus níveis no sangue, especialmente os de vitamina D, e, se possível, os de zinco e magnésio. Quando for suplementar, preste atenção nas formas. Para o zinco, busque por picolinato de zinco ou glicinato de zinco, que são formas de altíssima absorção. Uma dose comum e segura para a maioria dos homens é entre 15 a 30 mg por dia, sempre junto a uma refeição para não causar desconforto. Para o magnésio, evite o óxido. As melhores formas para o relaxamento e para a saúde neurológica são o glicinato de magnésio, o taurato de magnésio ou o citrato de magnésio. Uma dose entre 200 mg e 400 mg, tomada cerca de 1 hora antes de dormir, pode transformar a qualidade do seu sono. E para a vitamina D, busque sempre a forma D3, de preferência em um suplemento que já inclua a vitamina K2, que é crucial para garantir que o cálcio absorvido vá para os ossos e não para as artérias. A dose é muito individual, mas a maioria dos homens se beneficia de doses entre 2 e 5 I por dia, tomadas junto a uma refeição com gordura, como o almoço. E isso me leva ao ponto final e crucial: o gerenciamento das suas expectativas. Quero ser absolutamente claro: esta não é uma pílula afrodisíaca de efeito instantâneo. Nós estamos falando de reconstruir as fundações da sua saúde hormonal. É um processo. E como todo processo, requer consistência. No primeiro mês, especialmente com a suplementação de magnésio, a primeira grande melhora que você provavelmente notará será na qualidade do seu sono e em uma sensação de maior calma durante o dia. É geralmente entre o segundo e o terceiro mês que a mágica na libido começa a acontecer. Conforme seus níveis de zinco e vitamina D são restaurados, você começará a notar um despertar gradual, a iniciativa, o interesse. Os pensamentos sexuais espontâneos que talvez tivessem desaparecido começarão a retornar. Não será uma explosão artificial. Será um retorno suave, sólido e consistente da sua normalidade. Com 6 meses de consistência, a sua nova base hormonal estará mais sólida e o desejo se tornará uma parte integrada e natural da sua vida novamente. O que lhe apresentei hoje é muito mais do que uma lista de nutrientes. É um mapa para resgatar uma parte essencial da sua identidade, da sua alegria de viver e da sua conexão íntima. O objetivo não é ter o desejo sexual insaciável de um adolescente. É ter o desejo maduro, confiante e saudável de um homem que está em pleno vigor, em harmonia com seu corpo. É resgatar a intimidade no seu relacionamento, que é um dos maiores pilares da felicidade e da longevidade. A sua chama não se apagou para sempre. Ela está apenas fraca por falta do combustível correto. Você agora sabe exatamente quais são os 3 combustíveis de alta octanagem que ela precisa para voltar a arder com força. Comece hoje a reabastecer o seu corpo. Nutra sua masculinidade de dentro para fora. A sua vitalidade está esperando por isso.